Olá, vamos falar agora um pouco sobre o governo Sarney. Com a morte de Tancredo, o vice José Sarney assumiu a presidência da República. Ele tinha sido homem de confiança do regime militar, por isso era visto com desconfiança pelos setores democráticos. Com o objetivo de ganhar a confiança desses setores democráticos, Sarney restabeleceu eleições diretas para a presidência da República. Estendeu o direito ao voto aos analfabetos e prometeu ao país uma nova Constituição. O lema do seu governo era tudo pelo social. Sarney assumiu o poder em um momento em que a inflação crescia 18% ao mês, corroendo os salários, gerando grande insatisfação social. Para enfrentar essa situação, em 1986, Sarney lançou o Plano Cruzado, que previa a criação de uma nova moeda, o cruzado, para substituir o cruzeiro. Cada cruzado correspondia a 1.000 cruzeiros. O congelamento de preços, tarifas e serviços. O reajuste automático dos salários, sempre que a inflação acumulada atingisse 20%. E a criação do seguro-desemprego. Nos primeiros meses do plano, a inflação caiu bastante. A popularidade do governo cresceu, mas com o congelamento dos preços, ocorreu uma corrida ao consumo. Consumia-se todo tipo de produto. Com isso, começaram a faltar mercadorias nas prateleiras, algumas de primeira necessidade. Aproveitando-se dessa situação, muitos empresários passaram a praticar o ágio, cobrança acima de tabela. O governo acionou a Polícia Federal, descobriu que havia boi gordo no pasto, isto é, havia fazendeiros que se negavam a bater o gado. Com isso, começaram a faltar carne para a população. Apesar disto, o governo manteve o congelamento de preços e, com isso, venceu eleições parlamentares e para os governadores estaduais, ocorridas em 15 de novembro de 86. E o MDB do presidente Sarney elegeu a maioria dos governadores, senadores e deputados. Vencidas as eleições, o governo reajustou os preços das tarifas públicas, água, luz e gás, gasolina, o álcool e outros produtos. Esses reajustes foram muito mal vistos pela população, que se sentiu enganada pelo governo. E, ao mesmo tempo, com a liberação dos preços, a inflação disparou, corroendo os salários dos trabalhadores e grande instabilidade social. Com isso, deputados e senadores, reunidos no Congresso, discutiam nova Constituição para o país. Os movimentos sociais, negro, indígena, operário e feminista, participavam intensamente dessas discussões, reivindicando direitos e exercendo sua cidadania. Graças a essa intensa participação popular, a Constituição de 1988 incorporou importantes avanços, como a forma e o regime de governo, república federativa e presidencialista. Previa-se para 1993 a realização de um plebiscito para escolher entre o presidencialismo e o parlamentarismo. Ficaram estabelecidas eleições diretas para o presidente, governador, prefeitos de cidades com mais de 200 mil eleitores. Caso nenhum dos candidatos absorvesse a maioria absoluta dos votos no primeiro turno, haveria o segundo turno. E o mandato presidencial foi reduzido para 4 anos.
O voto. Os analfabetos ganharam o direito de votar. O voto tornou-se obrigatório para os brasileiros maiores de 18 e menores de 70 anos e facultativo para os maiores de 70 e para os jovens com 16 ou 17 também. Legislação de trabalho. Jornada semanal passou de 48 horas para 44 horas. O trabalhador com registro em carteira obteve o direito de um abono ao sair de férias. Foram garantidos o seguro-desemprego e o 13º salário para os trabalhadores. O demitido sem justa causa obteve o direito de receber o correspondente a 40% do saldo do fundo de garantia. E a licença maternidade passou de 120 dias para 120 dias. E o saldo FGTS, a licença maternidade, passou de 120 dias. E criou-se a licença paternidade de 5 dias. Povos indígenas. A população dos indígenas nos trabalhos de constituinte foi vitoriosa. O artigo 231 reconheceu aos indígenas os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Ao governo caberia demarcá-las. Relações raciais. O movimento negro também obteve conquistas. O artigo 5º da Constituição definiu o racismo como crime inafiançável e imprescritível. Liberdades civis garantiu a liberdade de expressão e iniciativa popular para a proposição de novas leis e proibiu a censura. No último ano do governo Sarney, o povo brasileiro encontrava-se bastante insatisfeito devido às seguidas denúncias de corrupção envolvendo membros do governo e a crise econômica, e manifestava-se sua insatisfação por meio de protestos, saques a lojas, supermercados, através de greves. Foi nesse ambiente conturbado que iniciou a campanha presidencial em 1989. Um dos candidatos era o então governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello, e o Partido da Reconstrução Nacional, PRN. Ele era membro de uma família tradicional que contava com vários empresários e políticos. Collor era formado em economia e comunicação. Em seus discursos, criticava duramente a corrupção e se apresentava como caçador de marajás e protetor dos descamisados. Luiz Inácio Lula da Silva, o principal adversário de Collor, tinha origem operária e tornava-se popular ao liderar as greves no ABC paulista. Entre 78 e 81, na época, Lula defendia a reforma agrária, formação de um governo democrático popular, o fim da pobreza e a suspensão imediata do pagamento da dívida externa brasileira. Os meios de comunicação de massa, como rádio, televisão, jornais e revistas, estavam consolidados entre nós e era o principal veículo de informação e lazer de milhões de brasileiros. Quando se iniciou disputada campanha presidencial de 89, até março daquele ano, poucos eleitores apostavam em Collor de Mello. A partir daquele mês, no entanto, ele começou a liderar as pesquisas de intenção de voto. É que em março de 89 começaram propagandas eleitorais nas emissoras de rádio e TV. Daí Collor, que conhecia o poder da TV, sabia utilizá-la a seu favor. Começou a subir nas pesquisas.
Assim que começou a subir nas pesquisas, recebeu apoio de partidos como o PFL, partidos da Frente Liberal e a parte do PMDB e doações financeiras de grandes empresários, que fortaleceu ainda mais a sua candidatura. Jamário Covas, do PSDB, Leonel Brizola, do PDT, deram apoio a Lula. Em 1989, depois de quase 30 anos sem eleições diretas, os brasileiros votaram às urnas. Fernando Collor de Mello venceu Luiz Inácio Lula da Silva. No segundo turno, Collor recebeu 35 milhões de votos. Quando Collor assumiu o poder em 15 de março de 90, a inflação acumulada em 12 meses tinha atingido o alarmante índice de 1.764,8% ao ano. Prometendo que resolveria o problema da inflação com um só tiro, o novo presidente lançou o Plano Collor. Bloqueou por 18 meses todo o dinheiro acima de 50 mil cruzados. Congelou os preços. Demitiu funcionários públicos, elevou os impostos. Elevou os juros com o objetivo de diminuir o consumo. Iniciou o processo de privatização. Eliminou vários impostos sobre a importação, ocasionando a entrada de uma enxurrada de produtos estrangeiros no Brasil. Retirando o dinheiro de circulação, freando o consumo, abrindo o mercado brasileiro às importações, forçando a queda dos preços dos produtos nacionais. O governo conseguiu diminuir a inflação em 10% ao mês. E, em compensação, as vendas no comércio e a produção infantil caíram. Muitas empresas faliram, outras reduziram salários ou despediram funcionários, ocasionando o aumento do desemprego. A economia entrou em recessão. A insatisfação popular com a economia aumentou. Ainda mais com a explosão de uma série de escândalos. O maior deles foi a descoberta em 13 de maio de 92 do esquema PC, uma vasta rede de corrupção liderada pelo empresário Paulo César Faria, amigo e tesoureiro da campanha de Collor. Comprovou-se que PC Farias recebia altas somas em dinheiro de grandes empresários para liberar verbas do governo. Parte desse dinheiro ia para as contas fantasmas e era usado para pagar as despesas pessoais de Collor. A população brasileira reagiu às notícias, promovendo grandes manifestações públicas e exigindo o impeachment de Collor e o fim da corrupção. E entre os manifestantes havia um grande número de cara pintadas, jovens que pintaram o rosto com as cores da bandeira, protestando contra a falta de ética da política. Sob forte pressão da sociedade, em setembro de 92, a maioria dos deputados votou a favor da abertura do processo de impeachment. Caberia ao Senado julgar o presidente. E ao perceber que iria ser derrotado, Collor renunciou à presidência. A seguir, foi condenado pelo Senado a ficar sem direitos políticos por 8 anos. Com a renúncia de Collor, o vice-presidente Itamar Franco assumiu a presidência, buscando parecer conciliador e independente. Escolheu políticos de diferentes partidos, sobretudo o PMDB e PSDB, para compor o seu governo. Durante o seu mandato, explodiu 8 graves casos de corrupção, desvio de 100 milhões de dólares de orçamento nacional, que comprovam o enraizamento da corrupção na cultura política brasileira.
O caso ficou conhecido como escândalo dos anões do orçamento. Dos 25 parlamentares, apenas 6 foram cassados. Itamar Franco assumiu o governo no momento em que uma inflação de 30% ao mês corroía os salários e empobrecia trabalhadores. Para combatê-la, convidou para o Ministério da Economia o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, também chamado de FHC. Fernando Henrique, com sua equipe, lançaram então o Plano Real, que entrou em vigor em julho de 1994. Previa a criação de uma nova moeda, estabelecia a paridade entre essa moeda brasileira e o dólar. 1 de junho de 1994. R$1 equivalia a $1. Defendia um forte controle de gastos públicos. Com esse propósito, naquele mesmo ano, FHC elevou os impostos federais em cerca de 5%, promoveu amplos cortes no orçamento, inclusive na saúde e educação. O Plano Real não congelou preços nem veio sob forma de pacote surpresa. Foi submetido à discussão pública e à aprovação pelo parlamento. Nesse sentido, teve caráter democrático e contou com o apoio da sociedade. E em julho de 94, a moeda nacional passou a ser o real e o plano entrou em vigor. O efeito sobre a inflação foi imediato. Com a queda da inflação, os salários recuperaram parte de seu poder de compra. As pessoas passaram a consumir mais, desde bolachas e iogurtes até televisores, máquinas de lavar e veículos. Conforme a inflação diminuía, a popularidade de Fernando Henrique aumentava. Ajudado pela mídia, o batizara de pai do real. Ele deixou o Ministério da Economia, se lançou na disputa pela presidência da República. A campanha de Fernando Henrique veiculava imagens que sugeriam modernidade e prosperidade, já que o seu principal opositor, Luiz da Silva, mostrava cenas de pobreza e exclusão social. As urnas deram a vitória de Fernando Henrique, já no primeiro turno, com 54% dos votos. Lula, do Partido dos Trabalhadores, ficou em segundo lugar. Fernando Henrique Cardoso assumiu em 95, com o compromisso de manter a estabilidade do real e de reduzir os gastos e o tamanho do Estado. E, em vez do Estado interventor e empreendedor da era Vargas, defendia o Estado mínimo, ou seja, um Estado que transferisse para a iniciativa privada a produção de bens e serviços e se voltasse principalmente para a área de educação, saúde, segurança, saneamento básico. A fim de reduzir o tamanho do Estado, o governo FHC acelerou o programa de privatização, iniciado por Collor. Para isso, conseguiu aprovar no Congresso mudanças na Constituição, entre as quais a quebra do monopólio estatal do petróleo e das telecomunicações. O governo FHC autorizou a venda de muitas empresas estatais, como a Vale do Rio Doce, uma das líderes mundiais na área da mineração, e a Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda. Segundo dados oficiais, de 91 até 2002, governo Collor, Itamar, Fernando Henrique, o governo arrecadou 30 bilhões de dólares com a venda de empresas estatais. Durante as vendas estatais brasileiras, o debate sobre a privatização esquentou, ganhando espaço na imprensa, nas universidades, no Congresso e entre a população. Fernando Henrique Cardoso também conseguiu aprovar no Congresso, em 97, a emenda constitucional
que permitia a reeleição do presidente da República, de governadores e prefeitos, e apoiado na aliança com o Partido de Frente Liberal de Antônio Carlos Magalhães, Fernando Henrique obteve 55% dos votos. No segundo mandato, continuou adotando política neoliberal de abertura de importações e dando continuidade ao programa de privatizações de juros altos a fim de atrair capital estrangeiro. Com os juros altos, as empresas diminuíram seus investimentos na produção e despediram funcionários, o que aumentou muito o desemprego. Os efeitos da crise, especialmente o aumento de desemprego, elevaram a insatisfação popular e a engrossarem a oposição ao Fernando Henrique, tanto no Congresso. O governo Fernando Henrique teve também de enfrentar oposição. Governadores, a exemplo de Itamar Franco, de Minas Gerais, que queriam renegociar a dívida de seus estados com o governo federal. Partidos como o PT, PCdoB e PDT, PSB, geralmente votaram contra o governo no Congresso. Os movimentos sociais, como os movimentos dos trabalhadores rurais sem terra, MST, defendiam a reforma agrária imediata. Apesar disso, ao longo de 8 anos, Fernando Henrique Cardoso promoveu importantes avanços, sobretudo na educação, o controle do gasto público e da saúde. Na educação, ocorreu um grande aumento do número de crianças na escola. E em 94, a porcentagem de crianças de 7 a 14 anos fora da sala de aula era de 12%, em 2002 passou a ser 3%. A taxa de analfabetismo entre brasileiros com mais de 10 anos de idade era de 15%, em 1995 caiu para 11%, em 2001. Foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases em 96, que introduziu importantes mudanças no sistema educacional, no modo de elevar a sua qualidade. Em 95, sobre a inspiração do professor Cristóvão Buarque, governo do Distrito Federal, foi gestado o programa Bolsa Escola, que provia o pagamento de uma renda mínima à família pobre e garantisse a frequência das crianças na escola. Em 2001, o programa foi adotado pelo governo Fernando Henrique, que por meio dele beneficiou 5 milhões de famílias. No tocante ao controle do gasto público, importante iniciativa do governo foi a aprovação no ano de 2000 a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei proíbe o administrador público, prefeito ou governador, presidente, de gastar mais do que arrecada. O desrespeito a essa lei prevê graves punições, que vão desde a perda dos direitos políticos até o pagamento de multa e a prisão dos infratores. Na saúde, o programa de combate à AIDS, adotado pelo governo, tornou-se referência mundial. O índice de mortandade infantil caiu significativamente. E em 1994 era de 38,4% mortes por 1.000 nascidos em 2001. Passou a ser de 28,6 mortes por 1.000 nascidos. No campo social, o total de famílias sem terra assentadas em 94 era de 218. E no final dos anos tinha substituído para 688.